Shalom a todos e uma boa noite. Que o Eterno possa estar abençoando a vida de cada um de vocês nesta noite, no nome de Yeshua. Mais uma vez, aqui estou eu, Rodrigo Dias Silva, pela página aqui do Facebook, para estar transmitindo uma mensagem, um ensinamento, dando continuidade nesta série que nós estamos desenvolvendo. Queridos, o tema que nós estamos desenvolvendo é muito importante. Estamos falando sobre as características da comunidade messiânica do primeiro século. E estamos analisando aqui nestas últimas lives que a gente fez, né? Esta é a quinta parte, já fizemos 4 partes. Quais são estas características? Em que a comunidade primitiva do primeiro século se diferencia daquilo que nós conhecemos hoje como a igreja, que se diz ser a noiva, que substituiu o povo de Israel, que substituiu a fé hebraica ensinada por Deus ao seu povo, a uma nação que ele escolheu para ser luz da terra, em que se diferencia? Em que a própria comunidade de hoje, né, a igreja, ela se diferencia da primeira, da inicial, né, comunidade cristã lá dos primórdios. Então, tem muita diferença. Já fizemos aqui uma abordagem nestas últimas semanas, né, nestas 4 partes que já passaram, e já deu para ver bastante diferença. Hoje nós continuaremos com este trabalho, com esta explanação, com este ensinamento. Eu gostaria de, antes, né, de mais nada, eu gostaria de fazer uma tefilá. O que é uma tefilá? Uma oração com você, a fim de que o Eterno possa dirigir esse trabalho e possa abençoar de uma forma grandiosa, né, este trabalho nesta noite. Eterno, eu coloco este trabalho de ensinamento nas tuas mãos, a fim de que o Senhor possa abençoar vidas que estão do outro lado e que precisam muito da sua bênção, da sua graça, do esclarecimento e de toda a direção que só o Senhor dá através do seu Espírito. Eu venho perante ao Senhor te agradecer pelo dom da vida, pelo rico privilégio de estar vivo e de poder estar aqui transmitindo a mensagem da sua palavra àqueles que o Senhor quiser falar, àqueles que o Senhor quiser alcançar e que tiverem a disponibilidade de estar escutando esta mensagem, de estar aprendendo um pouco aqui com este ensinamento. Pai Celestial, Deus único e vivo, real e verdadeiro, Criador de todo o imenso universo. Eu te louvo como meu Deus errado, como Deus único. Eu te agradeço por todo o teu cuidado e bênçãos para comigo. E peço que o Senhor esteja nos dando sabedoria, paz e muito entendimento. Abençoe a mim que vou estar explanando, ensinando e expondo a sua palavra. E aqueles que vão ouvir, dando inteligência, entendimento, sabedoria, capacidade para discernir e compreender aquilo que está sendo exposto. No nome de Yeshua, amém. Bendito seja o Eterno, o Elohim de Israel e das nações. Vamos para o ponto de número 11. Lembrando que este é um texto do estudioso David Shem Tov, aonde ele discorre e fala das características da comunidade messiânica do primeiro século. O ponto 11 fala que eles preservavam, melhor dizendo, o ensinamento dos emissários, ou seja, os discípulos, os seguidores, a comunidade inteira daquela época. Eles preservavam com muito zelo, com muita dedicação, com muito afinco, os ensinamentos obtidos
por eles através dos emissários, dos apóstolos. Então, eles guardavam com zelo os ensinamentos deles. E os ensinamentos deles eram com base em quê? Era as escrituras que eles tinham nas mãos naquela época. Quais eram? Lógico que era o Tanar. Aquilo que hoje as pessoas conhecem como o Antigo Testamento. Não existia nesta época nenhuma parte copiada, escrita e divulgada daquilo que chamamos o Novo Testamento ou a Brit Hadashah. Não existia. Então, o que eles tinham em mão era esses ensinamentos e essa era a fonte de ensinamento, de doutrinação, de exposição dos emissários, bem como também tudo aquilo que eles aprenderam com Yeshua. E já falamos aqui que Yeshua não criou absolutamente nada. Ele não criou religião alguma, ele não inventou uma outra profissão de fé, ele não inovou nada. Yeshua simplesmente ele trouxe luz para os ensinamentos e deu vida, né? Para os ensinamentos que já existia entre o povo judeu e fez com que eles se tornassem mais compreensíveis através da sua prática, né? Então, Yeshua foi isso para eles ensinar. Em absolutamente nada, Yeshua, ou Jesus, ele foi diferente dos seus antepassados. Ele não contradisse os ensinamentos que Deus passou para o povo de Israel por intermédio de Moisés. Ele, de maneira absolutamente nenhuma, ele desfez da lei, quebrou a lei, aboliu a lei, tornou-a ultrapassada, antiquada e a substituiu por ensinamentos novos, que vieram a ser chamados de um Novo Testamento. Não, ele não fez isso, né? O Messias, ele não podia, nem pode, nunca vai poder desfazer daquilo que o Pai fez. E isso ele falou muito bem, né? Yeshua, ele falou muito bem dentro do capítulo 5, a partir do versículo 17 do Evangelho conhecido como Evangelho de Mateus, né? Matitiahu. E então aqui dentro de Atos dos Apóstolos 2, versículos 42, fala de como eles recebiam os ensinamentos dos apóstolos, dos emissários, e como eles lidavam, como que eles enxergavam aqueles ensinamentos. Eles se mantinham fiéis ao ensino dos emissários, à comunhão e ao partir do pão, e também às orações. Então, eles foram fiéis aos ensinamentos aprendidos com os emissários, que aprenderam com Yeshua, que também foi fiel a toda a lei de Deus, a todos os ensinamentos, mandamentos, as mitzvot, mitzvah, né? Mandamento ou mandamentos do Eterno, passado para o povo de Israel através de Moisés. Então, Yeshua, ele viveu, foi o único que conseguiu viver plenamente de acordo com os ensinamentos da lei, né, da Torá, abraçando-os e os praticando com um coração puro, com um coração bondoso, benigno e com fidelidade total. Então, Yeshua foi um judeu fiel, foi um praticante da lei de Moisés, foi um alguém que trouxe luz e vida para os mandamentos que a religiosidade, o tradicionalismo religioso não conseguia compreender e praticar da forma correta. Então,
essa era mais uma característica da comunidade primitiva do primeiro século. Eles preservavam com fidelidade os ensinamentos dos emissários. Hoje, nós temos visto muitas pessoas com uma fidelidade tremenda, fora do comum, mais a dogmas do que aos ensinamentos dos emissários. Porque, se você não sabe, todos os emissários eram judeus. Comiam de acordo com a fé judaica. Vestiam-se de forma judaica. Andavam no cotidiano, né, de acordo com a fé judaica. Obedeciam a lei que Deus deu ao povo de Israel, porque eles eram todos eles israelitas. Então, meus queridos, de maneira nenhuma, eles conheciam determinados dogmas, conhecidos como usos e costumes, tradições, dentro da comunidade cristã dos dias de hoje. Eles nem sequer sabiam que um dia o personagem importante que eles conheciam como Yeshua teria ou seria chamado por um outro nome, que é o nome Jesus. Nenhum daqueles emissários ouviu alguém chamar, e muito menos eles chamaram o mestre deles, o Adão, que significa Senhor deles, de Jesus. Eles não conheciam determinados dogmas, ensinamentos que existe hoje dentro da comunidade cristã, que se diz substituta do povo de Israel e que se diz agora assumir uma posição perante Deus e não mais o povo de Israel. Então eles não sabiam. Eles não sabiam que existia uma data comemorativa para o nascimento de Yeshua, porque Yeshua não deixou de forma nenhuma uma data para ser comemorada a respeito do dia do seu nascimento. Eles não sabiam que existiria, né, um calendário como o nosso para ser cumprido, porque o calendário judaico que eles seguiam é um, o nosso gregoriano é outro. Eles não sabiam que existiria e que existe, por exemplo, festas dentro da comunidade cristã, né, das quais eles não faziam parte, porque eles não foram cristãos, não criaram o cristianismo, e na época deles não existia o cristianismo, né? Isso veio mais tarde. Isso veio por intermédio de Inácio de Antioquia, lá por volta do fim do primeiro século, lá por volta do ano 98, que foi a época que morreu o último dos apóstolos, né? Dos emissários, que foi Simão. Foi o último deles a falecer, né? E também Yohanan, João. Então foi depois da morte deles que apareceu, surgiu essa nova configuração de fé feita por um personagem que estava aliado a eles naquela época, que é chamado de Inácio de Antioquia, né? Que teve ali, então, o procedimento de fazer uma cisão, de fazer um conflito, gerar uma divisão dentro dos Netzarim, que eram assim que a comunidade messiânica daquela época eram chamada, os Netzarim. O que é que significa Netzarim? Os nazarenos, os seguidores daquele que veio de Nazaré, né? Que Yeshua era chamado de Yeshua ben Yosef ha-Nazaré, ou Yeshua, filho de José, vindo de Nazaré. Era assim que Yeshua era conhecido lá naquela época, né? Então, meus queridos, o cristianismo trouxe inovações que os próprios apóstolos, os próprios Shelechim,
né, emissários, eles não conheceram. Por quê? Porque isso foi inventado e passado para as gerações futuras, posteriormente aos apóstolos, que eram judeus. Yeshua era um judeu, né? Então, meus queridos, muitas coisas que estão dentro da igreja hoje, nem sequer imaginaram. Yeshua e os seus apóstolos, os seus emissários, que aprendeu com ele durante 3 anos e meio sobre a fé, sobre as obras, sobre a vontade do Pai, e que foram enviados a ir a todo mundo para apregoar que o Messias já tinha vindo. Então, é muito importante você saber disso. É muito importante você saber que eles não conheciam, né, a cerimônia chamada Santa Ceia, que existe hoje, é muito diferente. O que o judeu e o próprio Yeshua e os seus discípulos comemoravam naquela época é completamente diferente daquilo que conhecemos hoje como ceia, né, dentro das igrejas. Não tem nada a ver. Eles celebravam Pessah, que é uma festa que dura 8 dias e celebrada uma vez por ano só. Não é como a ceia que é celebrada na grande maioria das vezes nas igrejas, é uma vez por mês e celebrada em apenas 2 horas só, né, que é um culto de ceia que tem dentro das igrejas. Só tem uma denominação evangélica, né, que eu conheço, que celebra ela uma vez por ano. É a que está um pouquinho mais próxima, mas mesmo assim está ainda bem distante da realidade. Então, Pessah, eles estavam celebrando Pessah, quando Yeshua disse, fazer isso em memória de mim. Eles estavam celebrando a Páscoa, né? Que não tem nada a ver também com chocolate e muito menos com coelho, que é uma cerimônia celebrada durante 8 dias em Israel e que é celebrada naquelas épocas, né, quando existia o templo, com a carne do cordeiro, com o vinho, não é suco de uva, é vinho mesmo, né? Com o vinho e, meus queridos irmãos, celebrada com pão ázimo, não pão fermentado, conforme nós encontramos dentro da Santa Ceia, dentro das igrejas hoje, tá? Não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, né? É 8 dias, não é só 2 horas durante um culto uma vez por mês, não, é uma vez por ano também, tá? Então, é extremamente diferente. Nenhum deles sabia que existiria uma festividade cultural de virada do ano no mês de janeiro, que faz referência a um deus romano, Janos, né? Que tem 2 faces, uma olhando para frente e outra olhando para trás, simbolizando o ano que está por vir e o ano que passou. Então, janeiro. Por que tem a virada do ano justo em 1º de janeiro? Referência ao deus pagão da mitologia greco-romana, né? Mais romano, do deus Janos. Então, deus do submundo, né? Deus do passado e do presente. Então, quando as pessoas hoje, os cristãos, que isso é uma prática cristã, vai comemorar Ano Novo, ela, sem saber, ela está inserida em uma festa pagã que teve origem em Roma. Então, nenhum dos apóstolos, dos 12 discípulos, e muito menos o mestre deles, Yeshua, praticava estas coisas. Nem Natal, nem Ano Novo, nem celebravam cerimônias, né? Essa cerimônia desta forma, conforme você, eu, nós aprendemos dentro da igreja. Não tem nada a ver, né? Eles celebravam a Páscoa, que é totalmente diferente daquilo que nós viemos a conhecer por intermédio da igreja como ceia. Então, é bem diferente. Aí, o que eu concluo com isso? Eles
preservava os ensinamentos dos emissários e não dogmas aprendidos com um sistema religioso. É isso que eu quero que você aprenda. É isso que eu quero que você entenda. É isso que você precisa compreender. O que eu, você, nós do século XXI, dos dias de hoje, seguimos? Nós seguimos muito mais. Eu não. Agora não. Mas eu falo isso porque eu aprendi isso dentro do cristianismo. Eu fui pastor evangélico. Eu celebrei estas e muitas outras cerimônias de maneira cristã. Né? Então, eu estava seguindo realmente os ensinamentos bíblicos, judaicos, que Yeshua deixou e os seus apóstolos? Não. Por que não estava? Porque eu aprendi de maneira diferente. Cada um só dá aquilo que tem. Cada um só apresenta e repassa para a frente aquilo que ele consegue compreender e aprender. Então, se ele aprende certo, ele vai repassar certo. Mas se ele aprende errado, ele vai repassar errado. Então, procure compreender quem realmente foi Yeshua e os seus discípulos. E o que realmente eles ensinaram. Eu te garanto, um judeu não vai ensinar cristianismo. É a mesma coisa de um cristão ensinar hinduísmo. Você já ensinou hinduísmo alguma vez na sua vida? Não, você que é cristão. Por quê? Porque você é um cristão, você não sabe nada da configuração de fé hindu, assim como eu também não sei. Então, como que eu vou passar um hinduísmo para alguém se eu sou um cristão? Como que você vai passar um hinduísmo para alguém se você é um cristão? Então, da mesma forma, imagine, raciocine comigo, como que Yeshua, um judeu, nascido em Israel, que viveu, comeu, andou, morreu, ressuscitou como um judeu, servindo ao Eterno baseado na lei de Moisés, na Torá. Como que o Messias, um judeu, ele vai ensinar cristianismo, um cristianismo que a gente conhece hoje, que diz que ele próprio, né, o próprio Filho de Deus, desfez, aboliu a lei eterna do Pai Eterno. Então, o que concluímos? Que a cristandade dos dias de hoje, a grande maioria das pessoas que estão dentro das igrejas dos dias de hoje, elas conhecem um conjunto de doutrinas elaborada em concílios pelos pais da igreja, da qual, né, através da qual veio uma nova configuração de fé divorciada da fé de Yeshua e os seus talmidim, os seus discípulos. Então, eles eram fiéis. A comunidade messiânica daquelas épocas eram fiéis aos ensinamentos dos apóstolos, que não era este ensinamento que a igreja, na sua teologia, elaborada por Roma, desenvolvida em concílio, te apresentou, me apresentou e apresenta hoje. Não tem nada a ver. Aí talvez você fale assim, não, mas eu sou protestante, eu sou evangélico, eu sou cristão evangélico reformado. Que reforma? Aquela que Martinho Lutero fez? Qual reforma que ele fez? Qual? Não fez nenhuma reforma. Ele fez apenas uma leve modificação no sistema doutrinário. Ele adotou o sistema doutrinário cristão que já existia na Igreja Católica Apostólica Romana daquela época. Ele simplesmente modificou algumas coisas, criou 96 teses e afixou na porta de um templo. E a partir daquele momento, adquiriu seguidores e passou a praticar um cristianismo melhorado.
Porque o que ele fez foi só isso, melhorar um pouco as coisas. Mas ele não fez uma restauração. Reforma é uma coisa, restauração é outra. O que a reforma protestante fez foi simplesmente melhorar alguma coisa. Uma restauração, ela consiste em você pegar, por exemplo, um móvel, né? E não apenas melhorar ele, mas você vai colocar tudo de acordo com o padrão original, usando o mesmo tipo de madeira, o mesmo tipo de metal, o mesmo tipo de desenho, o mesmo tipo de trabalho artístico do original, de maneira que aquela restauração será feita com base na originalidade e não em um remendo, em uma melhoria, artificialidade, não. Então foi isso que Martinho Lutero fez. Então, entendamos sobre isso. O ponto 12 fala da celebração do Kiddush, que faz parte, sempre fez, das cerimônias do povo judeu, né? Que é uma celebração feita com vinho, não é suco de uva, tá? Em parte alguma, a Bíblia fala de celebrações usando suco de uva. A Bíblia fala das celebrações onde se usa o vinho, e aquele vinho ali, né, é realmente, né, o vinho mesmo, né, o vinho, propriamente dizendo. Não é um suquinho de uva que eles tomavam, era realmente o suco de uva, e o pão era geralmente o pão sem fermento. Então, Kiddush é uma coisa, Santa Ceia é outra, tá? Que a gente aprende da igreja, é outra. Então, eles celebravam o Kiddush, né? Quando se fala aqui em Mateus não, Atos 2, 42 e também o versículo 46, fala sobre o partir do pão, né? E eles mantinham-se fiéis aos ensinos emissários, a comunhão, ao partir do pão e as orações. Ao partir do pão era a cerimônia chamada Kiddush, né? Que já era celebrada desde tempos passados, antes deles. Versículo 46, de modo contínuo e fiel, com singeleza e propósito de coração, eles se reuniam no pátio do templo todos os dias e partiam o pão em várias casas. O Kiddush é realmente um jantar. É realmente uma partilha de alimento. Não é, de forma alguma, uma cerimoniazinha onde se celebra um pedacinho de pão e um cálicezinho contendo suquinho de uva, não. Era uma celebração onde se existia um verdadeiro banquete, né? E ali tinha a parte cerimonial, o Kiddush, onde se celebrava a felicidade, onde se celebrava a alegria, né? Através do vinho. E aonde se celebrava também o pão, a matzah, né? Matzah, ou seja, pão sem fermento. Em nenhuma celebração judaica, né, em matéria de celebração, se usava para comer o pão com fermento, porque o fermento ele tem uma tipologia, uma simbologia ruim, né? Tem a simbologia da falsidade, tem a simbologia do fingimento, tem a simbologia da artificialidade, da hipocrisia. Então, de maneira nenhuma, o corpo de Yeshua, que é símbolo da vida, da salvação, da vida eterna, pode ser celebrado com um pão que tem fermento, porque ele não simboliza o corpo de Yeshua. Então, o que simboliza o fermento? Só coisa ruim. Fermento não tem simbologia boa dentro da Bíblia.
Então, se a sua ceia, a ceia que você vai aprender aí, vai tomar, vai participar dela, dentro da sua igreja, ela é um pão de padaria comum, então ela não é uma verdadeira, né, ceia. Ela não é um elemento correto. Por quê? Porque o verdadeiro pão que se usava nas cerimônias, lá no templo, né, o Beit HaMikdash, lá no Mishkan, tabernáculo, o pão da propiciação, os pães que se usava ali nas oferendas ao Eterno dentro destes locais, não era pão com fermento. Não se apresentava pão com fermento ao Eterno. Então, é bom que você entenda isso. Então, eles celebravam o Kiddush, né? Kiddush é uma coisa, a ceia que a igreja apresenta é outra, é diferente. Né? O elemento pão não é o mesmo, porque ele tem fermento. O Kiddush verdadeiro é celebrado com pão ázimo. O elemento vinho é realmente vinho, não é suquinho de uva. Não existia suquinho de uva naquelas épocas. Era vinho. Só que é um vinho puro, é um vinho caro, é um vinho fino, é um vinho que continha um teor de álcool, sim, porém muito baixo. De maneira que a pessoa, para se embriagar com ele, coisa que é pecado, é errado, é incorreto a embriaguez, todo judeu toma vinho e nenhum deles se embriaga, porque ele sabe que é pecado a embriaguez, não o tomar o vinho. Então, o que acontece, querido? Ele tem uma pequena concentração, sim. Então, dentro da cerimônia era usada o vinho, né? Normalmente. Então, é bom você entender isso. Ponto 13. Prodígios, sinais e milagres aconteciam com frequência. Né? 2:43 diz assim: todos estavam cheios de temor, e muitos milagres e sinais aconteciam por intermédio dos emissários. A comunidade dos dias de hoje, ela tem aglomerado pessoas, mas por intermédio de eventos, onde se proporciona um momento de lazer para os fiéis, com entretenimentos através de cantores que vêm de outros estados, outras cidades, de pregadores que vêm de outras localidades, tidos como pregadores de fama, em movimentos de pulo, reteté, e blá blá blá, e oba oba. É um verdadeiro show que praticamente todas as comunidades cristãs dos dias de hoje têm feito. Eu falo isso porque eu já estive lá dentro, 21 anos lá dentro, eu sei, eu posso falar. Já participei de 2 denominações, Igreja Quadrangular e Assembleia de Deus. Vou até falar o nome aqui, e não me importo com a reação de ninguém. Então, eu vi com os meus próprios olhos, é um verdadeiro show, sim. E lá naquela comunidade primitiva, messiânica, lá daquela época, não tinha show, não tinha cantor gospel, não tinha cantora gospel com roupa de milhões, não tinha pastor com relógio caro, com BMW, carrão da época lá, parado lá, não. Tinham homens simples, judeus, mulheres simples, que serviam ao Eterno. Então, meu querido e meu amado que está aqui, participando deste shiur, que significa estudo, acontecia milagres e prodígios lá? Sim. Eu deixei de crer? Não. Eu acredito nos milagres que o Eterno faz. Eu acredito na cura, eu acredito na libertação, na expulsão de espíritos ruins, de shedins, de espíritos maus.
Eu acredito na devolução da audição, da visão, do olfato, do paladar. Eu acredito na cura do câncer, na cura de doenças nos membros do corpo. Eu acredito nisso. Já orei por pessoas e vi essas pessoas sendo curadas. Já recebi curas assim também, vindas das mãos de Hakadosh Baruch Hu. O santo bendito seja o eterno Deus, Erra, o Todo-Poderoso. Eu acredito sim. Eu creio. Então, naquelas épocas, aconteciam esses milagres lá. E não tinha show. Não precisava pagar um pastor vindo de uma associação missionária brasileira famosa do sul do país para ir lá pregar, fazer um retetel, blá, 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 lá e fazer barulho, mexer com o emocional de ninguém para poder o Eterno fazer milagre. Ele fazia por intermédio de 12 homens simples, mas cheio do Rua Hakodesh, cheio do Espírito de Deus. Comprometidos com a Torá, a lei de Deus, porque nenhum deles eram cristãos. Eram todos judeus que guardavam o Shabat, que comiam comidas puras, rejeitando as impuras, conforme Levítico 11. Nenhum deles comia comidas sujas, imundas, inapropriadas, que a Bíblia fala para não comer, e que, infelizmente, a grande maioria de nossos irmãos cristãos comem, porque a liderança fala que não tem nada a ver, porque Jesus aboliu a lei e abençoou os alimentos e tornou todos os alimentos puros, usando de uma forma descontextualizada alguns textos que está aqui dentro de Mateus. Então, meu querido, você que está escutando este shiur, prodígios e milagres aconteciam lá, mas eles tinham compromisso com a Torá do Eterno. Eles tinham compromisso com a palavra de Deus de verdade. Eles tinham compromisso com a oração e com a prática dos mandamentos, com a guarda dos mandamentos. Eles tinham compromisso com aquilo que Yeshua veio ensinar. E ele não ensinou nada, ao contrário daquilo que Moisés ordenou. Né? Deus, através de Moisés, ordenou para o povo de Israel abraçar como nação e viver. A lei de Moisés é um conjunto de normas, mandamentos, regras, ensinos padronizando a vida, o viver cotidiano de uma nação modelo, escolhida para ser referencial para a humanidade. Então, acontecia prodígios e milagres lá. Ninguém precisava de show. Ninguém precisava de cantor ou cantora gospel. Não tinha ninguém com um cachê em um envelope para colocar no paletó de um dos apóstolos lá no final do culto. Não. Não existia isso. Isso é coisa moderna da configuração religiosa criada nos dias de hoje. Então, acabou nos dias de hoje, sabe? Acabou essas coisas. Elas não se veem mais. A igreja hoje, ela está inchada. Ela está inchada. O que é um corpo inchado? É um corpo saudável? É muito volumoso, não é? Mas você olha, é só inchaço, está doente. Se não é o cantor de fora, se não é o pregador de fora, não tem trabalho dentro das igrejas hoje. Eu fui pastor, eu posso falar. E estou falando. Então, meu querido, prodígio que é bom? Nada. E fora
os milagres pagos, não é? Que a gente sabe que existe. E fora as curas falsas, mentirosas que existem, não é? Existe. Então, meu querido, eu acredito que existe? Sim, acredito. O Eterno faz milagre. O Eterno faz milagre. Mas precisa-se ter este compromisso. Viviam em comunidade e pensavam no próximo. Já ouviu falar da seguinte expressão? Cada um por si e Deus para todos? Pois é. É assim que muitos, não vou generalizar, vou dizer da seguinte forma: muitos têm vivido nos dias de hoje. Cada um por si e Deus para todos. Este não era o estilo de vida da comunidade messiânica lá do primeiro século. Eles tinham tudo em comum. O que tinha muito, olhava para o que tinha pouco. O que tinha pouco, tinha sua vida melhorada, porque alguém que tinha muito, olhava para ele. Não existia a desigualdade que existe dentro do ciclo religioso dos dias de hoje. Todos se preocupavam, cada um com o próximo. Aí existia compartilhamento, existia amor para com o próximo, existia a cooperação mútua, porque nós, dos dias de hoje, não conseguimos mais compreender o que significa viver em comunidade. Esta sociedade, sabe, individualista, esta sociedade egoísta, egocêntrica, individualista, que não consegue enxergar nada além do que o seu próprio umbigo, não sabe mais o que é, meu amado e querido irmão que está assistindo, viver em comunidade. Viver em comunidade, conforme eles viviam lá naquela época, significa compartilhamento em comum com o meu próximo, aquele que está aqui do meu lado, daquilo que o Eterno me deu. Nós, nos dias de hoje, precisamos aprender o verdadeiro conceito de viver em comunidade, porque nós não sabemos mais. O ser humano do século XXI moderno não sabe mais o que é viver em comunidade. Então, é importante eu e você entender isso, compreender isso e enxergar que eles tinham uma vida, viviam em comunidades e pensavam no próximo, não no seu próprio umbigo, não em apenas em si próprio, né? Por que existe essa desigualdade, irmão? Por que tem muitos que vão para os seus templos de avião, de helicóptero, em um carro de $1 milhão, $1 milhão, que veste ali, às vezes, uma roupa, sabe? Que o dinheiro dela, às vezes, dá para comprar um carro popular nosso aqui. E por que tem aquele que, às vezes, tem que ir a pé? Ou, às vezes, nem pode ir porque é longe demais e ele não tem o dinheiro para o ônibus? Por que dessa desigualdade? Por que alguns têm na sua mesa o caviar e outros não têm sequer uma colher de arroz para comer? Sabe por quê? É por causa deste egocentrismo, desse individualismo, aonde as pessoas creem no seguinte conceito: cada um por si, Deus por todos, cada um por si. E Deus para todos. Não existia isso na comunidade messiânica do primeiro século. Olha o que a Bíblia diz aqui, em
Atos 2, 44 e o 45. Diz assim: todos os que confiavam em Yeshua permaneciam unidos. Olha que interessante. Permanecer reunido é uma coisa. Permanecer unidos é outra, tá? Não significa que você vai a um templo e reúne-se com pessoas que você está unido com Yeshua, com o povo dele. Não. Esta união é doutrinária, é racional, é teológica, no sentido de prática daquilo que o próprio Yeshua praticou e viveu. É no sentido de crença. É no sentido de compartilhar com o próximo aquilo que lhe é dado. É no sentido de compartilhamento, de entrosamento mútuo. Então, eles estavam unidos. Aqui não está falando que eles estavam reunidos. Reunir é uma coisa, unir é outra. Eu posso me reunir sem unir. Entendeu? Mas o que Deus quer é que eu me una, mesmo sem se reunir. Tem muitos que estão unidos e não reunidos. E outros que estão reunidos, mas não estão unidos. Será que você me entende? Unir-se na fé com Yeshua significa adotar os mandamentos que ele próprio viveu e ensinou a viver, mas da forma dele, e não da forma que ensinaram mais tarde através de uma nova configuração de fé que ele sequer conheceu. Então, é isso que é estar unido. É estar ligado pelo Espírito à videira. Quem é a videira? Israel. O que Israel vive? A Torá. Os ensinamentos que Deus deixou para a nação através de Moisés. Então, eles estavam sempre reunidos e também unidos, né? Eles sempre se reuniam ali, mas o mais importante é que o texto fala que eles estavam unidos, e não apenas reunidos. E possuíam tudo em comum. Ou que significa o quê? O que é meu é seu. E aquele próximo com o qual se compartilhava algo, ele pensava da mesma forma. O que é meu também é seu. Então, o que era meu era do outro, o que era do outro também era meu. De maneira assim, que não significa que é um sentimento de posse. Não, é um sentimento de obrigação mútua, de irmão, de cuidado, de zelo que existia tão forte que aquele que tinha pouco, ele era abastado e recebia condições para se reerguer através daqueles amados irmãos, daquele conjunto de irmãos que às vezes tinham mais. Direitos eram iguais. Então, viviam em comunidade. Na verdade, eles venderam suas propriedades e bens e distribuíam dinheiro a cada um conforme necessidade. Tá vendo como que era? Naquelas épocas, eles pegavam seus bens e vendiam para atender o próximo. O que a gente vê hoje? O que a gente vê as pessoas fazer hoje? Elas tiram do próximo para erguer um império, para erguer um patrimônio em cima daquelas pessoas que às vezes precisavam de ajuda. Isso está errado. A comunidade messiânica do primeiro século vendia propriedade para atender o próximo. A comunidade dos dias de hoje, cristã, ela tira do próximo para poder colocar no patrimônio imperial de uma denominação. Isso está errado.
Isso é antibíblico. Isso não é correto. Isso não está dentro dos princípios bíblicos. É a Bíblia que está falando, não é eu. Eles vendiam tudo em comum para atender o próximo. Hoje, a liderança faz aquele próximo, aquele fiel, aquele coitado, tirar da onde ele não tem para investir no patrimônio imperial da denominação. Já fui pastor 21 anos. Eu sei o que eu estou falando. Então, características das comunidades messiânicas do primeiro século serve para mim e você entender, compreender, ver que o que nós temos hoje é diferente daquilo que realmente foi lá no passado. O que nós temos hoje está distante do verdadeiro proceder da comunidade messiânica lá do primeiro século. Qual é o modelo para mim? O que está diante dos meus olhos aí nesses dias, aonde tem, com perdão da expressão aqui, né, muitos líderes religiosos pregando um Cristo que quer tudo seu, que quer seu salário, que quer o seu tudo, que quer o seu melhor, que quer o seu maior sacrifício, usando de uma forma, imbecil os textos bíblicos, usando a imagem de Isaac, o sacrifício de Abraão, às vezes de uma maneira forçada, para tentar te extorquir. Isso é papel de estelionatário, isso não é papel de líder, sabe? Então, meu querido, o modelo para mim, para você, para nós, deve ser aquilo que Yeshua viveu. Ele é o Messias, aquilo que os Talmidim viveram. Mas procure enxergar Yeshua do ponto de vista de um judeu. Ele é um judeu, não tem como você enxergar ele de outra forma. Apesar de que fizeram eu e você enxergá-lo como um Cristo romano. Um personagem totalmente despido da sua judaicidade. Procure resgatar a judaicidade de Yeshua e dos seus 12 apóstolos. E você vai ver a Bíblia e a sua visão religiosa de fé, ela vai mudar. A sua ótica, ela vai mudar. Então, que o Eterno te abençoe. Por hoje, eu encerro aqui este trabalho. Mas na próxima oportunidade, nós estaremos aqui, né, para continuar com este ensinamento, que com certeza está fazendo muita gente refletir e vai fazer mais ainda. Para encerrar este trabalho, eu gostaria de fazer uma oração, mas antes de fazer uma oração, eu te faço um pedido. Se essa mensagem, ela é uma mensagem agradável para você, se você concorda, vê que ela pode ajudar outras pessoas, então eu te peço, compartilha ela. Dá o seu like, deixa seu comentário e visita a página que eu tenho, o canal que eu tenho no YouTube, intitulado Rodrigo Dias Silva, Servo de Adonai. Lá tem mais de 120 vídeos, todos de ensinamento, feitos de maneira séria, de maneira sensata, equilibrada, usando a Bíblia, para você aprender e você não paga absolutamente nada. Então, eu te faço esse pedido, me ajude a divulgar esse trabalho, pois o meu intuito é continuar pregando e ensinando a palavra de Deus para quem quer. Quem não quer, então eu não sirvo, né? Eu não tenho alcance mais para aqueles que querem. Então me ajude, né? Seja meu parceiro assim. Se inscreva lá no canal do YouTube, participe aqui da página, deixa seu comentário, deixa seu like, compartilhe os vídeos e assim você vai estar me ajudando a pregar
a verdade, a palavra de Deus. Eterno, Elohim de Israel e das nações, eu te louvo, exalto, adoro, glorifico, bendigo e agradeço. Por mais esta oportunidade de poder estar aqui, por intermédio desta página, dentro desta rede social, para ensinar a sua palavra e para expor algumas verdades. Te agradeço por esta rica oportunidade e peço que o Senhor abençoe cada uma das pessoas que já assistiram e ainda haverão de entrar para assistir este trabalho em nome de Yeshua. Amém, Shalom e até a próxima oportunidade.